Shalom, shalom! Seja bem-vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dia que eu jejuei e algo muito incrível aconteceu. Mas calma, que antes de eu começar esse vídeo eu quero te falar uma coisa. Você crê que Deus quer falar com você hoje? Sim, hoje aqui nesse vídeo. Tem uma passagem na Bíblia que ela fala assim: o reino dos céus é tomado à força. E durante muito tempo eu não entendia o que isso quer dizer. Mas, depois de estudar muito, eu entendi que o reino dos céus ele é tomado à força significa que a proporção que você se dedicar a receber vai ser isso que você vai receber, ou seja, a sua dedicação, o que você vai receber da parte de Deus, vai ser proporcional à sua dedicação para conquistar, sabe? E é claro que Deus acaba abençoando a gente infinitamente mais. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós não recebemos porque não cremos, porque não acreditamos, porque não buscamos. Sabe? Então, se você crê que Deus vai falar com você, Ele vai falar com você. Se você crê que Deus vai ministrar algo no teu coração, Ele vai. Entendeu? E eu queria muito falar isso antes de começar o vídeo, porque o reino dos céus, ele é tomado à força. Então, você tem que tomar a sua parte, você tem que conquistar a sua parte, você tem que se dedicar para você conquistar, porque você vai receber proporcionalmente a sua dedicação. E Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele ainda faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você recebe essa palavra? Então vamos pro vídeo, porque Deus vai falar com você hoje, amém? Nesse vídeo, amém? Bora? Eu quero começar falando, o que eu vou contar aqui agora, essa historinha, aconteceu há cerca de uns 2, 3 meses atrás, eu não lembro bem a data. Eu, né, cresci aqui nessa cidade aonde eu estou hoje, né, ensino médio, eu morei aqui a vida inteira. Só que eu acabei passando praticamente 2 anos, 2 anos e meio morando fora. E aí aconteceram alguns problemas, algumas causalidades que me fizeram voltar aqui para minha cidade. E quando eu voltei, foi um começo muito difícil, né? Porque eu sentia a minha vida travada. Deus, ele tinha tocado no meu coração, ele tinha ministrado no meu coração para mim começar a gravar vídeos e tudo mais. Só que sempre eu sentia um impedimento muito forte. Eu sentia uma trava muito forte, sabe? Eu fazia o roteiro, eu sentava para gravar, não dava certo, era um impedimento, era algo sobrenatural, era uma trava sobrenatural. E as coisas estavam travadas, eu não avançava e eu estava bem cansada de toda aquela situação. Foi quando eu falei, eu vou conversar com os meus pastores sobre isso, para eles orarem por mim a respeito disso. Porque eu já vinha orando, mas não mudava nada, as coisas não aconteciam. Então eu falei, eu vou falar para eles orarem, porque eles orando, talvez aconteça, talvez mude alguma coisa. Só que aí, quando eu ia falar com eles, né, eu fui na igreja aquele dia e aí eles falaram, olha, a gente vai fazer uma semana de jejum e oração. Eu falei, caramba, nunca participei de uma semana de jejum e oração na igreja, né? Até então eu não tinha participado, das outras que teve eu não tinha participado. Eu falei, eu nunca participei, eu vou participar. E aí eu falei, olha, eu vou participar, eu vou fazer essa semana de jejum e oração. E eu vou jejuar, eu vou orar, e se não der, não acontecer nada, se não mudar nada, aí eu falo com eles. Então eu comecei. E qual foi o jejum que eu fiz? Não foi nada radical, não foi nada fora da casinha. Eu comecei a jejuar, por exemplo, meia-noite, né? Segunda, a partir de meia-noite até meio-dia. Terça-feira, de meia-noite até meio-dia. Só que na terça-feira eu senti Deus falando muito comigo de que eu poderia jejuar mais tempo. E eu falei, tá bom, amanhã, quarta-feira, eu vou jejuar por mais tempo. Então eu fui
ir de quarta-feira, meia-noite, né? A partir da viração do dia, meia-noite, até meio-dia. E aí, quando chegou meio-dia, eu ia encerrar o jejum, eu senti Deus falando comigo, e eu falei, não vou encerrar, vou até meia-noite. E foi aí que eu fiz o maior jejum da minha vida, né? Até aquela época. O maior tempo de jejum, 24 horas. Aí eu encerrei o meu jejum meia-noite, com 24 horas de jejum, né? Fiquei a quinta-feira sem jejuar, porque eu tinha feito um jejum de 24 horas. Quando foi na sexta, meia-noite, eu abri o jejum até sábado ali, meio-dia, eu acredito, né? E o propósito do meu jejum foi justamente isso, para destravar, porque tinha uma trava sobrenatural na minha vida, sabe? Era uma trava sobrenatural. E depois daquele jejum, coisas destravaram dentro de mim. Eu consegui começar a gravar meus vídeos, comecei a postar mais aqui no canal, né? Comecei a me posicionar nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vou começar a gravar, postar mais conteúdos por lá também, tá? Então, se você já quiser acompanhar minhas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Vou começar a postar com frequência, né? Eu comecei a postar mais aqui, iniciei nessas outras redes sociais, por isso que eu quero postar constantemente nelas. E a trava que tinha na minha vida, sabe, parou. Eu era muito travado, eu tinha dificuldades em fazer amizades. Era como se tivesse uma opressão sobre a minha vida que me travava de fazer qualquer coisa aqui nessa cidade. Quando eu saí dessa cidade, que eu fui embora, que eu morei 2 anos e meio, mais ou menos, eu trabalhava, fazia amigos, não tinha um peso sobrenatural, sabe? Mas aqui eu senti essa opressão, muita dificuldade de fazer pequenas coisas. A minha vida era completamente travada em todos os sentidos. E depois disso, desse jejum, sabe? É como se essa opressão saísse. Eu senti os céus abertos, eu senti um destravar na minha vida, eu comecei a sentir um mover de Deus na minha vida. E por que eu tô te contando essa história? Porque tem coisas que só vai acontecer na tua vida depois que você jejuar. Depois que você tiver uma dedicação maior. Depois que você levar essa causa para Deus num jejum e numa oração. Porque no jejum Deus luta por você. Porque lá em Daniel, é Daniel 10? Isso, lá em Daniel 10 tem a seguinte história. Daniel, ele ora e ele jejua. E desde o primeiro dia que ele ora e que ele abre um jejum, Deus ele já tinha respondido para Daniel. Só que houve uma batalha espiritual lá no céu, aonde uma potestade impediu o anjo de descer, trazendo a resposta para Daniel. Mas Daniel continuou orando e jejuando por 21 dias. E aí Deus mandou um anjo falar para Daniel que desde o primeiro dia Deus já tinha mandado a resposta, mas que tinha anjos lutando por Daniel. Então, o jejum ele é uma arma de guerra contra aquilo que te oprime no mundo espiritual. Você tem que levar algumas circunstâncias do natural para o espiritual. Problemas na família, causas na justiça, problemas financeiros, problemas de saúde. Leve para o mundo espiritual, né? Conflitos, brigas, leve para o mundo espiritual. Faça um jejum, faça uma oração, leve a tua guerra por campo espiritual, porque lá Deus luta por você. O jejum ele não muda Deus, mas o jejum ele muda você. Durante o jejum, né? Já aqui vai um conselho também. Jejum tem que ser acompanhado de oração. Mas durante o teu período de jejum, tire uma pausa. Saia das telas, saia das redes sociais, das séries, saia dos grupinhos de conversa, coloque o celular no modo avião e foque. Tire esse período.
Ah, eu vou fazer um jejum de 12 horas, mais ou menos, enfim, faça aquilo que lhe cabe, né? Mas nesse período, leia a Bíblia, ore, sabe? Escute louvores, tire os ruídos, porque durante o jejum a gente já fica sensível à voz de Deus. Mas se você tirar os ruídos, você vai ficar muito mais sensível. Vai ser fácil de ouvir Deus falar, sabe? Vai ser mais fácil de ouvir aquilo que Deus está dizendo. O jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para mudar você. E outra coisa que eu já quero acrescentar aqui, quanto mais você orar e mais jejuar, né? Porque o jejum, você está negando os desejos da sua carne. Você está, não, eu não vou me alimentar por esse tempo. Ou seja, você está exercendo um domínio próprio. Quanto mais você jejuar, mais domínio próprio você vai ter. Quanto mais você jejuar, mais fácil vai ser jejuar, mais fácil vai ser orar. Então, esse vídeo aqui é para te motivar a levar para Deus em jejum, em oração, em súplica, as coisas que você não levou. Tem áreas da tua vida que só vai destravar. Tem áreas na tua vida que tu só vai romper através de um jejum e de oração. E não precisa ser aquele jejum radical. Aqui foi um jejum de 5 dias. E um jejum parcial de 12 horas, só teve um dia que eu fiz 24 horas. Ruth, eu não consigo jejuar por 24 horas, não tem problema, fica ali só nas 12 horas. Ai, Ruth, mas 12 horas é complicado pra mim. Faça aquilo que lhe cabe, faz aquilo que dá pra você fazer. Mas faça, não deixe de fazer. Porque só tem algumas mudanças, só vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua realidade, quando você jejuar. Quando você entregar pra Deus. Sabe? E jejum é isso, gente. Jejum é ficar suscetível à voz de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido pra você esse vídeo, clica aí no botão do like pra mim saber. E pra você receber mais palavras de Deus, se inscreve no canal. E me acompanhe nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui os arrobas embaixo, caso você queira acompanhar. Eu vou começar a postar mais por lá também, né? Você ficar ligado, acompanhar a rotina, meu dia a dia. E lá eu vou postar mais vezes na semana, então você vai conseguir ver, receber mais mensagens de Deus, né? E eu pretendo trazer mais vídeos aqui sobre jejum, dando algumas dicas, algumas coisas do que eu tenho feito, tá? Então, se inscreve aqui para você receber e acompanhar tudo isso. E se fez sentido, não esquece também de compartilhar com alguém esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!